Boa noite, irmãos. Você está feliz porque está na casa de Deus? Eu estou muito feliz porque eu estou aqui na casa de Deus. Estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu estou muito feliz por aquilo que Deus está fazendo na vida dessa igreja. Isso enche o meu coração de alegria. Eu gosto de pregar. Prego todos os sábados para os jovens. Quando eu sou escalado para poder pregar aqui na igreja, eu fico mais alegre, mais motivado. E quando a minha escala cai num culto de batismo, a minha alegria é dobrada. Porque batismo, irmãos, está falando de recomeço. Batismo está falando de uma nova oportunidade. Ver a natureza antiga de uma pessoa ser sepultada e uma nova natureza ressurgindo para viver em novidade de vida, é algo que precisa encher o nosso coração de alegria. Porque se essas coisas que Deus está fazendo no nosso meio não enche o seu coração de alegria, você tem algum problema. Sabe por que você tem algum problema? Porque a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor, ela é a nossa força. Então você está com algum problema no seu coração. Talvez você esteja dizendo: pastor, eu estou passando um momento muito difícil da minha vida. E às vezes sorrir, aplaudir, às vezes para mim é muito complicado. Eu quero falar para você que o profeta Abacuque, ele estava vivendo uma situação muito delicada na vida dele. Ele estava passando por uma situação muito difícil. Mas em Abacuque, capítulo 3, ele começa dizendo que ainda que a figueira ela não floresça, ainda que não haja uva na videira, ainda que não haja uma safra de azeitonas, ainda que não haja produção de alimentos, ainda que não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Então, antes de eu começar a pregar, eu gostaria que você virasse para a pessoa que está do seu lado com um sorriso Colgate. Tem que ser com um sorriso Colgate. Virasse para a pessoa que está do seu lado e falasse assim: querido irmão, sorria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Abra aí comigo a sua Bíblia na primeira carta que Pedro escreveu, no capítulo 3, no verso 15. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, verso 15. Diz assim: antes, santifiquem Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Pai, nesse momento, Senhor, conecta o nosso espírito ao seu espírito, Senhor. Conecta o nosso coração ao seu coração, a nossa mente à sua mente, Senhor. Que nesse lugar só haja espaço para a sua presença, ó Deus. Nós nesse momento levamos cativo todo pensamento contrário à sua palavra. Que nesses próximos momentos que nós passaremos aqui na sua casa, que só haja liberdade para o seu Santo Espírito agir no nosso meio, Pai. Nós assim lhe pedimos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vivemos em uma época onde a nossa fé, ela está sendo fortemente atacada. Não somente a nossa fé está sendo fortemente atacada, como os princípios morais que nós carregamos estão sendo atacados. A nossa fé, ela tem virado motivo de zombaria. Basta somente você ligar a sua televisão e você consegue perceber o quanto as pessoas estão rindo da nossa cara. Estão rindo da fé que nós professamos. Basta você entrar dentro de uma faculdade, você vai perceber
como que um cristão é motivo de chacota. Eu agora, nesse semestre, em julho, eu termino o meu curso de História, e eu me lembro do meu primeiro período na faculdade. O meu primeiro período na faculdade foi mais ou menos assim. O professor começou a dar aula, e ele pegou e falou assim: gente, em pleno século 21, quem aqui acredita em Adão e Eva? 50 alunos na sala. Eu fui o único que levantei a mão. Quando eu levantei a mão, as pessoas começaram a rir da minha cara. Isso é o que a sociedade está fazendo conosco. A nossa fé, ela virou motivo de zombaria. Ela virou motivo de chacota. Os princípios morais que carregamos, as pessoas, a sociedade está rindo da nossa cara. Pegue um jovem cristão e coloque na faculdade e peça para ele dizer no meio dos seus amigos que ele vai se casar virgem. Todo mundo vai rir dele. Porque as pessoas estão zombando de nós. As pessoas estão atacando a nossa fé. As pessoas estão atacando os nossos princípios morais. As pessoas não conseguem entender por que nós damos dinheiro na igreja. As pessoas não conseguem entender por que toda semana nós estamos na igreja. Algumas pessoas dentro da sua casa não entendem, vira para você e fala: de novo, você vai na igreja? Terça-feira na igreja, quarta-feira na igreja, quinta-feira na igreja, domingo na igreja, domingo à noite na igreja. As pessoas não conseguem entender. Elas acham que isso é no mínimo uma paranoia. As pessoas estão carregando esse questionamento. As pessoas estão se perguntando: por que nós servimos a Jesus? As pessoas estão se perguntando: por que eles fazem o que eles fazem? E essa é uma pergunta que necessita de uma resposta adequada. Por que nós estamos fazendo o que fazemos? Por que nós estamos acreditando em Jesus? Você já parou para se perguntar por que você acredita em Jesus? Porque o apóstolo Pedro, ele vem nos dizendo que essa pergunta está sendo feita a todo momento e nós temos que ter uma resposta adequada para ela. Nós precisamos saber responder muito bem o porquê que nós acreditamos em Jesus. Nós precisamos ter uma resposta para a esperança que nós estamos carregando. Pois bem, nessa noite eu gostaria de responder essa pergunta para você. Essa pergunta é uma resposta pessoal minha, fruto de uma experiência que eu tive na minha caminhada cristã. Por que eu acredito em Jesus? Eu gostaria de responder essa pergunta sobre 3 pontos de vista. Sobre o ponto de vista histórico, sobre o ponto de vista filosófico e sobre o ponto de vista religioso. Pastor, somente o ponto de vista religioso já seria o suficiente para nós? Não. Aqui com certeza existem pessoas que são muito céticas em relação ao Evangelho. Existem pessoas que são incrédulas em relação ao Evangelho. Eu dar essa resposta do ponto de vista religioso, a pessoa iria dizer: ele está puxando sardinha para o lado dele. Mas quando eu dou uma resposta sobre o ponto de vista histórico, quando eu dou uma resposta sobre o ponto de vista filosófico, isso significa que quando eu retiro a Bíblia do meu argumento, o meu argumento ele permanece sólido. Quando eu lhe dou uma resposta sobre o ponto de vista histórico e filosófico e retiro a Bíblia, significa que o meu argumento ele permanece contundente. Então eu gostaria de dizer para você que eu acredito em Jesus do ponto de vista histórico, porque ele foi o único personagem na humanidade que conseguiu dividir a história em antes dele e depois dele. A história não teve um outro personagem que conseguiu fazer o que Jesus Cristo fez. Alguns aqui estão estudando, outros já pararam de estudar há muito tempo. Mas quando você estava lá na sua 4ª série, 5ª série, agora é 5º ano e 6º ano, você na sua aula de história, você aprendeu 4 letras, AC e DC. AC
antes de Cristo, descer depois de Cristo. Jesus Cristo, como uma figura histórica, ele dividiu a humanidade. Algumas coisas acontecem antes de Cristo e a partir de Cristo outras coisas acontecem. E olha que nenhum outro personagem na história fez o que Jesus Cristo fez. Na humanidade pisaram grandes homens. Eu com certeza nessa noite teria uma listagem imensa para falar para você de homens extremamente inteligentes que pisaram aqui na terra. Homens que tinham um espírito de liderança e homens que fizeram feitos extraordinários, mas não tiraram o lugar de Jesus como principal na história. Eu poderia começar a falar para você nessa noite de Alexandre o Grande. Quem aqui nunca ouviu falar de Alexandre o Grande? Ou Alexandre Magno? Alexandre o Grande teve como professor alguém nada mais e nada menos como o maior filósofo grego, Aristóteles. Aristóteles foi o professor de Alexandre Magno. Você sabe o que Alexandre Magno fez? Ele conquistou todo o mundo conhecido da sua época. Aonde seus olhos pudessem alcançar para frente e para os lados, pertencia a Alexandre o Grande. Ele conquistou o Império Persa, ele conquistou o Babilônico, ele conquistou o Egípcio. O Império de Alexandre o Grande vinha da Europa até o extremo norte asiático. Aonde você olhava, pertencia a Alexandre o Grande. Mas nem Alexandre o Grande, como um grande líder, conseguiu roubar ou tirar o lugar de Jesus Cristo. Eu poderia citar aqui para você o príncipe mongol chamado Gengis Khan. Gengis Khan, ele reuniu as tribos mongóis e ele fez aquilo que praticamente Alexandre o Grande havia feito. Ele também conquistou todo o mundo da sua época, da Europa até o extremo sul asiático. Esses homens foram homens extraordinários, mas nenhum deles se tornou uma figura tão significativa, tão importante quanto a pessoa de Jesus, falando do ponto de vista histórico. Eu não estou nem usando Bíblia para poder falar de Jesus Cristo agora nesse primeiro momento, irmãos. Só estou usando o ponto de vista histórico. Um historiador, um falecido historiador muito conhecido, chamado Herbert George, viraram para ele e perguntaram: qual foi o personagem que deixou marcas indeléveis na humanidade, marcas que não podem ser apagadas? Herbert, que não era um cristão, ele virou e falou: do ponto de vista histórico, o primeiro deles, Jesus Cristo. Jesus Cristo foi esse personagem que deixou uma grande marca na história da humanidade que não pode ser apagada por ninguém. Um outro historiador muito conhecido, chamado Kenneth Scott, ele disse: à medida que se passam os séculos, estão aumentando as evidências que Jesus foi a personalidade mais influente que já existiu. Historiadores estão olhando para Jesus do ponto de vista histórico e estão dizendo que Jesus Cristo foi a personalidade mais importante que já existiu na humanidade. É claro que outros personagens na história, extremamente célebres, extremamente inteligentes, tentaram apagar a memória de Jesus, tentaram acabar com os feitos históricos que Jesus Cristo realizou. Não estou nem falando de Bíblia. Um deles foi Joseph Stalin. Joseph Stalin, ele era líder da antiga União Soviética. Joseph Stalin, ele era líder de um partido comunista. E em 1948, Joseph Stalin, ele disse assim: em alguns anos, o comunismo vai acabar com Jesus e com o cristianismo. Estamos em 2018. Stalin morreu.
O comunismo está sendo extinto. E nós estamos aqui adorando a Jesus. E nós estamos aqui. Apareceu um outro personagem na história. Ele foi chamado, foi considerado como o pai do positivismo. Auguste Comte. Auguste Comte, ele foi considerado o pai do positivismo. E Auguste Comte, ele virou e falou assim: o cristianismo já perdeu a sua função na humanidade. Precisamos criar uma outra religião. Precisamos criar a partir de agora uma outra religião. Então Auguste Comte procurou o seu amigo e contou para ele da sua nova ideia, da criação do positivismo. Tanto o positivismo quanto o marxismo, eles têm pretensões científicas, mas eles são considerados como religiões. Então Auguste Comte vira e fala assim para o seu amigo: eu vou criar uma religião que vai acabar com Jesus e vai acabar com o cristianismo. O amigo de Auguste Comte olhou para ele e falou assim: pois bem, que religião vai ser essa? Ele, o positivismo? O amigo de Auguste Comte olhou para ele e falou assim: tá bom, pensa comigo. Para você criar uma religião que possa destruir a Jesus e ao cristianismo, primeiro, você vai precisar fazer 4 coisas. Primeira coisa, você vai precisar nascer de uma mulher virgem. Primeira coisa, vai precisar nascer de uma mulher virgem. Depois que você nascer, Auguste Comte, de uma mulher virgem, você vai precisar fazer somente alguns milagres, meia dúzia. Fazer cego enxergar, você fazer o paralítico andar, ressuscitar alguns mortos, fazer pessoas caminhar sobre as águas. Depois que você fizer essa segunda coisa, você vai precisar morrer numa cruz. E depois que você morrer em uma cruz, Auguste Comte, você vai precisar ressuscitar ao 3º dia. E depois que você fizer isso, você vai ter alguma possibilidade contra o cristianismo. Do ponto de vista histórico. Nem cheguei na Bíblia ainda. Do ponto de vista histórico, Jesus Cristo é o maior personagem que já pisou aqui nessa terra. Ninguém se compara a Jesus. Com os seus feitos, um homem que pegou 12 pessoas e construiu um exército, um reino eterno. Ninguém conseguiu fazer o que Cristo fez. Do ponto de vista filosófico, Jesus Cristo ele é um enigma até hoje. Você pode ver que os filósofos eles têm um grande respeito por Jesus, porque na filosofia Jesus Cristo é considerado um filósofo. A filosofia de Jesus chega a gente até hoje. Aquilo que nós pregamos, aquilo que nós ensinamos é a filosofia de Jesus. Então, para a filosofia, Jesus Cristo é visto como um homem extremamente respeitado. E alguns filósofos consideram Jesus Cristo o maior filósofo que já existiu. Do ponto de vista histórico e do ponto de vista filosófico. Quando você entra no âmbito religioso, aí o negócio começa a ficar genial. Porque do ponto de vista religioso, Deus ele pega Jesus e coloca Jesus Cristo como o centro da Bíblia. Toda adoração devem ser dadas para Jesus. Tudo o que existe foi criado por Jesus e para Jesus. Deus coloca Jesus Cristo como o centro de tudo o que acontece. E Jesus Cristo, quando ele chega aqui na terra, a primeira coisa que ele fala é: eu sou Deus. Eu sou o Deus encarnado. Então João capítulo 1 verso 1: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava
com Deus, e o verbo era, verso 14, e o verbo virou gente, o verbo virou carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e nós vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Jesus Cristo chega dizendo: eu sou o Deus encarnado, eu sou o centro de todas as coisas. João capítulo 10, verso 30, Jesus Cristo vira e fala: eu e o Pai somos um. Somos a mesma pessoa, somos a mesma coisa. Filipe vira para Jesus e fala assim: ô Jesus, mostra-nos o Pai, e isso já basta. Jesus, se o Senhor mostrar para a gente o Pai, se você mostrar Deus para a gente, isso já é o suficiente. Jesus Cristo vira para Filipe e fala assim: Filipe, há tanto tempo eu estou com você, Filipe. Quem está me vendo, Filipe, também está vendo o Pai. Eu estou no Pai, Filipe, e o Pai também, Ele está em mim. Aí Jesus Cristo, em Mateus capítulo 28, verso 18, Ele diz: toda autoridade me foi dada, toda autoridade me foi dada nos céus, e toda autoridade me foi dada na terra. Acabou, pastor? Não, não acabou. Colossenses capítulo 2, verso 3: todo conhecimento e toda sabedoria estão contidas em Cristo Jesus. Acabou isso, pastor? Não. Colossenses capítulo 2, verso 9 e verso 10: toda a plenitude da divindade está em Cristo Jesus. Ele é o cabeça de todo poder, e Ele é o cabeça de toda autoridade. Acabou, pastor? Não. Hebreus capítulo 1, verso 3: Ele é o resplendor da glória de Deus, Ele é a expressão exata do seu ser. Você acabou, pastor? É claro que não. Atos capítulo 4, verso 13: e não há salvação em nenhum outro, não existe nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Como que isso pode acabar? Você acabou, pastor? É claro que não, a Bíblia é rica. Colossenses capítulo 1, verso 15: Ele é a imagem do Deus invisível, Ele é o primogênito de toda a criação. Verso 16: nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberania, principados, autoridades, todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Verso 17: Ele é antes de todas as coisas, e nele quem? Em Cristo, tudo ganha existência. Verso 18: Ele é o cabeça da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo Ele tenha supremacia. Oh! Essa é a razão da minha fé. Essa é a razão da minha fé. Você acabou, pastor? Poderia falar para você de Apocalipse, que os anjos começam a se prostrar, eles começam a olhar para Jesus, eles começam a dizer: digno é o Cordeiro que foi morto e reviveu. Digno é o Cordeiro, digno de todo poder, toda riqueza, toda glória. Digno é o Cordeiro. Eu acredito em Jesus porque Ele é o Deus encarnado. Eu acredito em Jesus porque Ele é o poder de Deus. É por isso que eu acredito em Jesus, não somente do ponto de vista histórico, não somente de um ponto de vista filosófico. Eu acredito em Jesus do ponto de vista religioso. Eu acredito em Jesus porque Jesus é o próprio Deus. Eu acredito em Jesus porque Ele me transformou. E essa experiência de transformação que eu tive, meu irmão, ninguém pode tirar de mim. Essa experiência de transformação que você teve, ninguém pode roubar de você.
As pessoas podem tentar convencer você de uma porção de coisa, mas aquela experiência que você teve quando você estava morto no pecado, e Jesus Cristo foi lá e salvou você, tirou você. Você que estava largado, você estava na bebida, você fumava, você estava perdido, e Jesus Cristo ele te limpou, te libertou. Você agora está lindão aqui com um sorriso Colgate, adorando a Deus. Você é feio para chuchu, mas todo mundo olha para você e fala até bonito. É o Espírito Santo, só pode ser. Essa experiência de transformação ninguém pode roubar da gente. Por isso que em Efésios capítulo 2, verso 1 vem dizendo que Ele nos deu vida. Lembra o que aconteceu aqui hoje? Ele vos deu vida quando vocês estavam nos vossos delitos e quando vocês estavam no pecado de vocês. Essa experiência de salvação ninguém pode tirar da gente. Talvez você não tenha tanto conhecimento da Bíblia. Talvez você não tenha tanto conhecimento da Bíblia. Talvez muitas pessoas conseguem sufocar você no argumento, mas essa experiência de salvação que você teve, cara, ninguém tira de você. Perdoa, gente, cara é para a juventude quando eu prego aos sábados. Isso ninguém pode tirar de você. Ninguém pode roubar de você. Eu acredito em Jesus Cristo, porque Ele é Deus, porque Ele me transformou, e porque Ele opera milagres. Eu faço parte de muitos grupos na internet, né? Grupo de uma porção de coisa. Grupo de reformado, debate cristão, eu faço parte de uma porção de coisa. Quase não falo. Mas o que mais as pessoas colocam no grupo é: Jesus Cristo só opera milagre hoje em dia de dor de cabeça. É uma zombaria que eles fazem. O que eles colocam é: Jesus Cristo só opera milagre hoje em dia de dor de cabeça. Você está com dor de cabeça, alguém coloca a mão na sua cabeça e você fala assim: ai, minha dor de cabeça passou. Teve uma vez que eu vi uma pessoa zombando da outra em relação a isso. Eu falei assim: querido, com certeza você não está na igreja, na verdade. Porque se você estivesse na igreja, você ia ouvir testemunhos de câncer, que pessoas que estavam com câncer e foram curadas. Você ia ouvir testemunho de pessoas que estavam com caroço, com um tumor, que o tumor desapareceu. Você ia ouvir esse tipo de testemunho. Porque as pessoas hoje, queridas, elas estão céticas em relação a milagres. É claro que existe uma banalização. É claro que existe uma turma que está enganando as pessoas. Mas o que me conforta, o que consola o meu coração sobre essas pessoas que estão enganando ovelhas, é que naquele dia eles vão dizer: Senhor, Senhor, nós expulsamos demônio em seu nome, nós operamos milagres em seu nome. E Deus vai virar para esses farsantes da fé e vai dizer para eles: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É isso que consola meu coração. Mas apesar dessa banalização, apesar dessa enganação, eu não posso deixar de falar o quanto o milagre é verdadeiro. Porque se eu estivesse falando que os milagres cessaram, eu estaria limitando o poder de Jesus Cristo nas nossas vidas. E o profeta Isaías vem nos dizendo que pelas pisaduras, que pelas chagas de Cristo, nós somos sarados. Que você é sarado, que você é tocado por Deus. Pastor, porque tantas vezes eu vou na frente orar, pastor, e eu oro com fé, e o meu milagre, pastor, ele não acontece. Vou te contar uma experiência que eu tive. Eu tenho ido visitar algumas pessoas da igreja nos hospitais. Durante a semana eu vou visitar uma irmã, vou visitando outra. E durante esses dias que eu tenho ido visitar, eu estava voltando para casa, tinha um jovem do meu lado, e eu falei assim: às vezes eu me sinto muito limitado. Eu falei para ele, porque é tão ruim quando você vai no hospital orar por uma pessoa e a pessoa não é curada.
Você acha que é só você que tem esse sentimento de ruim no seu coração? O pastor também tem. E eu falei para o jovem assim: eu queria tanto que essas pessoas fossem curadas. E Deus falou no meu coração: eu sou mais desejoso para que isso aconteça. E eu comecei a falar para Deus: Deus, me dá esse dom de cura. Me dá esse dom de cura, Senhor, de orar pelas pessoas e ver as pessoas sendo curadas. Porque é chato quando você vai lá, coloca a mão, você ora e nada acontece. Eu falei: Deus, me dá esse dom de cura. Me dá, Senhor, essa graça, me dá essa fé de orar por uma pessoa no hospital e a pessoa ser curada. E eu continuei fazendo o que eu estou fazendo. Aí daqui a pouco uma irmã liga: ô pastor, o meu netinho saiu do hospital. O meu netinho, ele foi curado. O pastor foi lá e orou, o meu netinho foi curado. Aí na terça-feira que o bispo chamou os irmãos aqui que estavam com dores nas pernas, eu tive uma experiência. Porque eu falei para Deus: Deus, me dá esse dom de cura. E eu, assim como o bispo, o nosso pastor estava orando, eu também coloquei a mão na perna de uma irmã. E eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar, falando: Senhor, cura essa irmã, cura essa irmã. Tranquilo, terminou, o bispo perguntou quem foi curado, tá bom, eu fiquei na paz. No final do culto, a irmã vem chorando e fala assim: pastor, quando o pastor colocou a mão nas minhas pernas, pastor, olha, com lágrimas nos olhos, eu não estou sentindo nada, pastor. Jesus Cristo me curou, não estou sentindo nada. Aí nós fomos para o nosso retiro. E você que orou e você que nos ajudou, eu queria te agradecer, porque o nosso retiro foi uma bênção. Jovens batizados com o Espírito Santo, jovens renovados, coisas maravilhosas aconteceram naquele lugar. Foi uma experiência maravilhosa. Eu já participei, irmãos, somente abrindo um parêntese, eu já participei de diversos retiros. Eu cresci nessa igreja, eu sou rato de retiro. Mas eu falei para Tayane, eu nunca vi acontecer o que aconteceu nesse retiro. Eu nunca vi acontecer o que aconteceu. Jovens que não tinham nenhuma experiência com Deus, jovens se derramarem e darem testemunhos que foi a primeira vez que sentiram a presença de Deus de verdade. Eu falei: uau. Jovens batizados com o Espírito Santo. Eu falei: uau. Aí no retiro, fechando parênteses, no retiro eu tive uma experiência. Porque nós estávamos no retiro, aí o responsável pela fazenda onde nós estávamos, ele estava com a filha dele no hospital. Aí a Sheila está lá conversando com a esposa dele, pam, daqui a pouco vem a Sheila e fala assim: pastor, a filha do rapaz está no hospital, está internada, está num estado grave, a gente pode ir lá reunir a família e fazer uma oração? Eu falei: vamos lá. Aí reuni a mãe, reuni o irmão, reuni a outra irmã, e a gente começou a orar: Deus, realiza o milagre, cura essa menina. A mãe falando que estava num quadro desfavorável. Na terça-feira, o último dia de retiro, quem é que está lá, irmãos? Quem é que está lá, sentadinha? A filha dele que estava no hospital em um estado grave. Jesus Cristo opera milagres, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente, irmão. Ele é o mesmo, Ele não mudou. O milagre que você está querendo, ele vai acontecer. Ô pastor, e se não acontecer? Ele não vai deixar de ser Deus por causa disso. Ele continua soberano, assentado no trono e governando a terra com sabedoria. Essa é a nossa fé. Essa é a fé que nós carregamos. Essa é a resposta que nós precisamos dar para a sociedade. Quando a sociedade nos pedir razão da nossa fé, quando a sociedade nos perguntar: por que que você vai para a igreja? Por que é que você ora? Por que é que você lê a sua Bíblia? Por que é que você fica dando dinheiro na igreja? Por que é que você fica fazendo isso na igreja? Aí você fala assim para ele: querido, posso te contar minha história? Jesus Cristo me transformou. Eu estava morto e eu revivi. Jesus Cristo salvou a minha vida por completo. Jesus Cristo é real. Não somente do ponto de vista histórico, não somente do ponto de vista filosófico, mas também do ponto de vista cristão, do ponto de vista religioso. E que Deus nos conceda essa graça e essa sabedoria para sabermos compartilhar nossa fé.
compartilhar nossa fé com quem está do nosso lado, compartilhar nossa fé com os nossos familiares. Talvez as pessoas na sua casa ainda não foram salvas porque você não falou de Jesus para elas. Você não compartilhou o que você está experimentando. Você não compartilhou o que você está vivendo. Você não compartilhou a transformação que você teve. Porque o dia que você abrir a sua boca e falar, algumas pessoas vão se tornar incrédulas. Mas você pode ter certeza, muitas outras serão salvas. Muitas outras serão libertas e muitas outras serão curadas, porque esse é o nosso Deus. Amém? Que o Espírito Santo nos conceda essa graça, nos conceda essa simplicidade, essa sabedoria. E o último tópico que eu gostaria de compartilhar com você: por que é que eu acredito em Jesus? Eu acredito em Jesus porque Ele é Deus, porque Ele me transformou, porque Ele opera milagres. E o último tópico é porque Ele tem me tornado semelhante a Ele. Todo o sentido da nossa fé, meu irmão, não está baseado na nossa confissão. Todo o sentido da nossa fé não está baseado na nossa confissão. Está baseado na nossa semelhança a Deus. Efésios capítulo 5. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você é filho de Deus. Você é semelhante ao seu irmão mais velho, Jesus Cristo. Você é parecido. O Espírito Santo tem gerado isso no nosso coração. O dia que você aceitou Jesus, a sua natureza, ela virou uma natureza morta. Você nasceu em novidade de vida. E Deus, Ele te adotou como filho. Você já percebeu o quanto que o filho é parecido com o pai? Você já percebeu como que o filho copia muito o pai? Tenta ser parecido com o pai. Às vezes é feio e igual o pai. Tu olha para ele e fala assim, é filho, puxou o pai. É igual, semelhança. Mas você consegue perceber isso? O dia que você aceitou a Jesus Cristo, o Espírito Santo começou a trabalhar no seu interior. Aí a gente entra em Romanos capítulo 8, no verso 15. Vocês não receberam um espírito que os escravize novamente para viverem atemorizados. Vocês receberam um espírito que os adota como filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito diz ao nosso espírito que nós somos os filhos de Deus. Se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Cristo, querido. Olha o que o Espírito Santo faz na nossa vida. Olha naquilo que o Espírito Santo, ele começa a nos transformar. O Espírito Santo faz de nós pessoas melhores. O Espírito Santo faz de nós pessoas semelhantes a Jesus. E é por isso que eu acredito em Jesus. Eu espero que essa experiência que eu tive da minha crença em Jesus, ela possa acrescentar algum conhecimento também na sua vida. E quando pedirem a razão da sua fé, você possa citar todos esses tópicos. Eu acredito em Jesus Cristo porque Ele é Deus. Eu acredito em Jesus porque Ele me transformou. Eu acredito em Jesus porque Ele opera milagres. Eu acredito em Jesus porque Ele me faz semelhante a Cristo. Amém? Que Deus possa abençoar a nossa vida. Vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa noite, por esse domingo maravilhoso aqui na presença dEle. Pai, te agradecemos por aquilo que o Senhor está fazendo no nosso meio. Senhor, nosso coração está exultante. O nosso coração, Pai, ele está alegre por aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida, Pai. E nós estamos saindo daqui com uma convicção, que nós acreditamos em Ti, ó Jesus. Não importa o que o mundo fale, não importa a investida da sociedade contra a sua igreja, não importa a força que eles vão vir contra a sua igreja, a sua palavra diz: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O Senhor é conosco, Pai, e nós estamos alicerçados em Ti. A nossa confiança, ó Deus, está em Ti, Senhor. Te damos graça, ó Pai, por todas as coisas. Que tenhamos um final de noite abençoado, que o Senhor possa nos conduzir em segurança para as nossas casas, Pai.